Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Educação Real. Nesse programa aqui, nós vamos falar da realidade, é coisa real, é sim o que a gente enfrenta no dia a dia, sem máscara, sem medo de ser vulnerável, de ser transparente. Nós vamos falar da realidade de casa, com os filhos, na escola. Mas o Educação Real tem um outro propósito mais nobre, não só ficar no dia a dia e no comum, mas falar sobre a educação real no sentido da realeza. Porque sim, eu e você somos filhos e filhas do rei. E nós podemos sim viver dentro de uma cultura do reino de Deus e ver o fruto dessa cultura manifesto dentro da nossa casa. Paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito, você pode ver dentro da sua casa. E o que nós queremos com o programa Educação Real é te equipar, te empoderar, dar exemplos práticos, mostrar famílias reais que estão aplicando isso com muita liberdade, com muita alegria e com muito amor. Seja bem-vindo ao nosso programa, nós temos uma jornada e você pode nos acompanhar no YouTube, no Instagram, no Facebook. Procure Educação Real e seja alimentado aí continuamente com essas dicas da educação real dentro de casa. E hoje, no nosso estúdio, quem está comigo é a Luciana Gazzoni. Ela vem de tempos em tempos aqui no nosso programa, como a nossa colunista, comentar, trazer as experiências dela. Luciana, se apresente. Quem é a Luciana Gazzoni? Profissionalmente, também como mãe, em casa, quem é a Luciana? Então, eu trabalho há quase 20 anos na área de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional. Trabalho com formação de líderes. Sou mãe de 2 filhos, sou mãe de um menino de 8 anos, uma menina de 5, sou casada há 12 anos e estou nessa caminhada, nessa jornada, né, de como que nós podemos nos tornar pais intencionais na educação dos nossos filhos. A gente descobriu como casal que aquilo que a gente via nas propagandas de toda aquela parte romântica, né, de ter filhos, muitas vezes como é importante a gente conseguir tangibilizar isso na realidade, né, e quão desafiador isso pode ser. Então, colocar em prática ferramentas que façam sentido para a gente implantar a cultura que a gente quer em casa. Muito bom. E além da Luciana, nós toda semana vamos trazer para você uma família real, uma família de verdade. Nós vamos até a casa dessa pessoa e você vai começar a perceber o que eles têm feito, como eles têm vivido essa cultura do reino de uma forma intencional, implantando uma cultura mesmo de uma forma muito leve. E nessa semana eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma família muito especial, que é a família do Luiz e da Tati Ellen, e eles vão falar para vocês um pouquinho como é que foi convidar o Espírito Santo para a educação dentro de casa no dia a dia, porque isso é possível e é muito gostoso, é uma jornada maravilhosa convidar a presença do Espírito Santo nos desafios, nas coisas do dia a dia como família. Conheça então essa família muito especial. Olá, eu sou Luiz Balioli, tenho 40 anos e essa é minha esposa. E eu sou a Tati Ellen, tenho 37 anos. Eu sou o Luiz, eu tenho 7 anos. E nós também temos o Kalel, de 2 anos e meio. A nossa educação de filhos sofreu uma grande revolução. Antes, pelo menos para mim, eu ia muito baseada nas coisas de padrão, do que era certo e o que era errado, as coisas que eu via a minha mãe e o meu pai fazer, e as coisas que eu concordei eu preservei, e as coisas que eu não concordei eu ia tirando da educação. Mas desde que nós convidamos o Espírito Santo para fazer parte da educação dos nossos filhos, as coisas ficaram um pouco mais práticas, porque eles são diferentes do que nós fomos quando criança, e a gente começou a convidar o Espírito Santo para resolver os pequenos problemas. Então, nós tínhamos algum conflito de comportamento na escola ou fora da escola, em casa, e a gente não sabia a melhor forma de resolver. E antes eu só ia fazendo o que a sociedade dizia que era certo. E aí depois que a gente convidou o Espírito Santo para fazer parte disso, nós começamos a perguntar: Espírito Santo, o que eu falo agora?
como eu reajo a essa situação? O que está faltando aqui em casa que eu tenho que ser intencional nisso? E as coisas mudaram radicalmente, porque a gente começou a ter uma educação personalizada para cada um dos nossos filhos. Isso passa também pela descoberta de quem Deus é, né? A identidade de Deus para nós, essa descoberta de quem Deus é, que Ele é um Deus que é bom, que sempre tem prazer em nos dar boas coisas, que Ele é um Deus sobrenatural, né? É um Deus que interage conosco. Primeiro, na vida do casal, isso foi transformador, para que a gente pudesse também entender o nosso papel como pais, nosso papel como filhos dele, e entender em cada atitude nossa com os nossos filhos como a gente poderia ativar todas esse relacionamento que Deus queria ter com eles, assim como Ele estava transformando conosco. Né? Deus tem prazer em morar dentro de nós, tem prazer de se comunicar conosco, e esse processo começou primeiramente conosco. Isso foi transformador, foi um romper nas nossas vidas. A partir daquele momento nós passamos a entender o quanto Deus se interessava em nos mostrar as coisas, nos ensinar, em se comunicar conosco, e a partir daí, entendendo tudo isso, a gente pode transmitir dentro do mesmo princípio de reino, trazendo o reino de Deus para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos conflitos, e isso foi transformador realmente. Isso funcionou muito bem, porque algumas situações elas acontecem na hora e a gente não sabe como reagir, né? E aí a gente começou isso, né? Espírito Santo, o que eu faço agora? O que eu falo? O que eu respondo? Disciplino? Não disciplino? É para disciplinar? É elogio? O que é para fazer? Né? E vinha ali uma resposta, uma saída na hora. E outras coisas eram feitas antes, né? Então, a gente observava onde tinha uma falha ali de comportamento, de caráter, e a gente começou a trabalhar intencionalmente nisso. Algumas coisas a gente pegou das amigas, né? Olha, eu fiz isso lá em casa e deu certo. Mas algumas coisas davam certo pra gente e outras coisas não davam. Então a gente começou a achar os nossos próprios métodos com a ajuda do Criador, né? Ele que criou, ele que sabe resolver. E a chave é ser intencional realmente. A Tati colocou bem, porque se não houver essa atitude nossa, esse interesse nosso em aplicar tudo aquilo que temos aprendido e parar e ter nosso tempo de qualidade espiritual com os nossos filhos, naturalmente isso não vai acontecer. E quando acontece, quando você se dispõe realmente, você se surpreende com as histórias que acontecem dentro da tua casa. Eu acordei uma vez à noite com o meu filho falando: papai, eu estou com um pesadelo. E eu falei: filho, vamos orar, você quer que papai ore? Ele falou: não, pai, eu não quero, eu quero só declarar em nome de Jesus que o pesadelo não faz parte da minha vida. E isso foi fantástico, a gente poder ouvir que eles têm liberdade, eles têm comunicação direta com o pai, é algo fantástico. Fantástico mesmo perceber que os nossos filhos têm sim e podem ter, Luciana, conexão direta com o Espírito Santo. Olha que presente ali, a gente viu de novo, nós temos repetido em todos os programas a intencionalidade dos pais, de acreditar que eles ouvem, né, e incentivar. Eu testei na minha casa, comecei a colocar o Espírito Santo dentro da minha casa de uma forma não só de pedir, Deus esteja aqui, mas como é que eu faço agora? Qual é a resposta que eu dou? Eu passei por esse processo, você também começou a aplicar isso em casa. O que você pode dizer pra gente, até para incentivar os pais aí que querem trazer o Espírito Santo de fato dentro de casa? Eu penso que é uma caminhada, um aprendizado de toda a família. Eu vejo que quanto mais cedo a gente começa, mais aquilo fica natural dentro do comportamento da família, né? Mas mesmo para as crianças que são um pouco mais velhas, elas vão aprendendo a perceber que tem ferramentas ali, né? Recentemente, por exemplo, eu convidei minha filha para fazer um desenho, pensar na minha avó. A gente estava indo para o aniversário dela e pensar como que Deus via a minha avó. E é alguém que eu tenho lidado com emoções, alguém que tem uma questão
de muitos anos aí que eu tenho cuidado. E a gente viu a mesma imagem. Então, quando ela desenhou e me veio a mesma imagem, foi uma confirmação para mim, né? E aí eu contei para ela, olha, Deus também falou comigo dessa forma, também me deu essa imagem. Exatamente, né? Era uma flor amarela, exatamente a mesma cor, exatamente do mesmo jeito. Então, e assim a gente vai honrando e contando para eles que sim, você está ouvindo, sim, né? Eu acho que isso é muito importante, de mostrar que eles ouvem, de testificar aquilo que está acontecendo, né? Meu filho também, uma vez, estava numa situação onde ele me trouxe uma palavra que era exata para o que eu precisava. Eu falei, olha, você ouviu diretamente, né, do pai. Então, eu acho que isso que é importante, porque vai dando reforço positivo e encorajando eles a querer mais. E o que a gente fala muito, e eu vou repetir para vocês em vários programas, é que não existe Espírito Santo Júnior. O mesmo Espírito Santo que está em mim, que habita em mim, habita na minha criança, no meu filho, nas crianças. E a gente pode, assim como a Luciana deu esse exemplo, arriscar ou ouvir o Espírito Santo também junto com as crianças. E isso se torna uma cultura dentro de casa. Veja no exemplo da família real dessa semana. O filho teve uma situação, teve um medo, um pesadelo. Ele já sabia o que fazer, ele já sabia onde buscar a fonte. Não cria aquela dependência da gente, né? Que a gente não cria o filho para ser dependente da gente, né? Cria para ser independente. E agora eu quero que vocês acompanhem um pouquinho mais sobre essa família. É algo sobre a cultura do reino. Como é que eles têm implantado e vivido essa cultura dentro de casa? Quais os passos que eles tomam? Qual o exemplo que eles querem deixar para a gente aqui como uma forma de nos inspirar? A verdade é que a gente vive no nosso contexto de corpo uma cultura de reino. A gente está inserido dentro de uma cultura de reino. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, do nosso relacionamento com os nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja. Nós nos sentimos parte do reino, nós nos sentimos empoderados por essa cultura, né? Então isso acaba que no início desse aprendizado é algo que você realmente se força a aplicar, mas o que acontece é que a coisa toda te envolve de tal maneira que depois tudo fica natural, você resolve os teus conflitos dentro dessa cultura. Então a cultura no início ela é algo que você repete, que você insiste, força, até o ponto que seja um hábito, que seja natural. Então, hoje lá em casa, com certeza, as respostas às questões que nós temos, as respostas aos conflitos que nós temos, elas vêm do toque do Espírito Santo, da sensibilidade que nós temos em perdoar, em olhar com outra... com um olhar de relacionamento com o Pai, questionar o Espírito Santo e ouvir a voz dele, entender como ele fala conosco e poder ser direcionado por ele a resolver esses conflitos. E os nossos filhos acabam entendendo todo esse processo, porque diante dos problemas nós incentivamos eles a questionar o Espírito Santo. Da onde está vindo isso? Pergunte para o Espírito Santo o que ele acha disso, como ele vê você, onde Deus está nisso que você está passando, filho. E naturalmente eles também escutam e também reagem à voz do Espírito Santo naturalmente. E aí está uma chave do nosso programa Educação Real, que é sempre perguntar para o Espírito Santo. Essa é a frase que eu mais repito aqui e a gente mais repete com nossos filhos. Pergunte para o Espírito Santo. Às vezes a mamãe não sabe, o papai não sabe resolver. Pergunte para o Espírito Santo. E isso é realmente uma cultura. A gente não está acostumado a fazer isso, né? Você estava acostumada antes? Como é que foi para você isso? Não, completamente fora do que eu aprendi quando era criança, né? Porque eu não tinha essa referência. E o que eu acho mais incrível é que quando a gente faz isso, a gente se surpreende com o que pode sair, né? Das soluções que saem das próprias crianças, né? E quando essa solução vem deles mesmos, eles se sentem também empoderados, né? De uau, olha só, né? O que eu posso fazer, que ideia o Espírito Santo me trouxe para eu
para eu, né, resolver a situação do dia a dia. Então isso é muito bacana de ver, né? Quando a criança começa a achar os próprios caminhos. E nem sempre a criança vai ouvir como eu ouço ou eu percebo o Espírito Santo. Como é que você ouve quando você pergunta uma informação e como que os seus filhos, você já tem percebido que eles se conectam com o Espírito Santo? Sim. Eu descobri muito cedo, né, que tinha alguma coisa que eu percebia no campo espiritual, mas eu não tinha a menor ideia do que era. Então, como hoje eu já tenho entendimento, né, das formas como então Deus fala comigo através de imagens, muito fortemente, através de palavras. Então eu vejo uma imagem ou eu vejo, antigamente quando eu era criança eu via fisicamente, né, e hoje vejo uma imagem na minha mente ou vejo uma palavra. Então eu consigo identificar, por exemplo, a minha filha tem a mesma linguagem, ela também enxerga. O pop-up, que eu digo, né, vem na cabeça de uma forma quase imediata. E o meu filho a gente foi descobrindo porque ele sente de espírito para espírito, ele simplesmente sente que ele precisa fazer tal coisa ou que ele tem que ter tal reação. Então, é uma forma diferente de ouvir a voz, né? Então, a gente precisa também prestar atenção e honrar que vai ser diferente mesmo, né? A gente pergunta para o Espírito Santo, mas nem sempre vai ouvir alguma coisa. Às vezes vai perceber, vai sentir, vai ver, né? Então tá aberto, assim, isso é muito legal. Obrigada por essa experiência. E agora a gente vai para o intervalo, porque a gente tem algo muito especial para o próximo bloco, que é ser pai intencional. Exemplo de pais intencionais, e nós vamos entrar na parte das emoções. E aí vocês vão perceber por que nós temos aqui no nosso estúdio alguns bonequinhos nos acompanhando. E a família real da semana que nós estamos acompanhando, a história dessa família é a família da Tati Ellen e do Luiz. E eu quero que vocês prestem atenção agora como eles têm sido pais intencionais. Eles têm visto situações e problemas com os filhos, e eles não estão reforçando o problema, dizendo você é o problema, você é este comportamento. Eles estão pegando essas situações e trabalhando intencionalmente isso dentro de casa. Olha que exemplo legal, e depois a gente vai comentar aqui no estúdio para você ter essas ferramentas em mãos. Eu acho que o que a gente pode citar como o que a gente faz intencionalmente é deixar muito claro para eles o que vem do céu e o que não vem do céu. Então, por exemplo, ele sabe que medo não vem do céu. Então, quando ele está com medo, imediatamente ele avisa que ele está com medo e ele procura uma saída para o medo. Então, ou é declarar, como quando teve um pesadelo, ou orar, né, rejeitando aquilo, ou às vezes é perguntar, Jesus, onde você está aqui? Eu estou com medo de ficar nesse lugar. Jesus, onde você está aqui? Né? E Jesus mostra para ele onde ele está. Então, cada situação é diferente, mas o mais importante é que ele entendeu é que o medo não faz parte do reino do céu. Então, não faz parte da nossa cultura sentir medo, aceitar o medo e conviver com o medo. É normal ter pesadelo, é normal sentir medo do escuro. Não, não é normal. Medo não faz parte do reino do céu, então não faz parte da nossa casa, não faz parte da nossa família. Olha que interessante. Aí ela falou que não é normal sentir medo. A gente faz uma diferença do normal, é comum. É comum você sentir, você pode perceber, mas não é normal que ele esteja dentro de casa, que o medo domine você, que segure as suas atitudes, que aterrorize o seu filho. Não é para ele viver com o medo constante. E isso eu queria que a Luciana mostrasse pra gente aqui sobre o medo. Como os pais podem enfrentar o medo, quais são as ferramentas que a gente pode usar e o que a gente precisa saber sobre a questão do medo. Realmente ele não faz parte do reino ao qual a gente pertence. O que fazer quando ele aparece? Bom, então eu acho que a primeira coisa é ter um discernimento sobre qual é o medo que ela está trazendo, qual é o medo que não faz parte da nossa cultura. Então, quando a criança fica aterrorizada, não quero sair da sala porque eu tenho medo de ir até o meu quarto, né, porque tem alguma coisa que pode me pegar no meio do caminho, alguma coisa, às vezes está nesse campo da fantasia, né? Então, isso não é ok, isso a gente precisa ensinar a criança a lidar. Mas o medo, ele é uma emoção autêntica, isso significa que ele está na nossa estrutura, ele está dentro do nosso cérebro, numa área do cérebro chamado sistema límbico. Então, todas as emoções, alegria, raiva, tristeza e medo, elas existem por um propósito. Elas são como sinalizadores
é um sinal de fumaça, de que tem alguma coisa. Então, eu não posso né, reprimir o medo no sentido de que ele identifica um risco. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é, bom, vou pegar aqui o bonequinho do medo do filme do Divertidamente, porque eu uso bastante na minha casa para os meus filhos poderem entender, né? Quando ele não é bem-vindo. Se eu estou vivendo uma situação, bom, o medo é sinal de que eu estou vendo risco. Qual é o risco que você está vendo? Tem alguém dentro de casa, né? Então, ou eu estou com medo, amanhã eu tenho uma prova e eu estou com medo. Mas se você estudou para essa prova, né? É ok eu sentir medo se eu estou percebendo que eu não estou preparado para alguma coisa. Porque qual é o propósito do medo? Que você mitigue o risco. Então, se eu faço uma criança engolir o medo, isso significa que ela pode deixar de perceber o sinal de fumaça que a ajuda a discernir um risco e, portanto, mitigar esse risco. Então, você está num lugar que você tem um risco, você tem uma vulnerabilidade física, de proteção. Né? Eu estou na rua, eu sempre falo para meus filhos, entra rápido no carro, coloca o cinto. Né? É um risco real. Então, não é que a gente tem que ficar paralisado com o medo, mas a gente precisa mitigar esse risco. Então, esse é o discernimento. Tá? É um risco real? Ou é um risco emocional que eu estou percebendo? Mamãe, um colega disse que vai me bater amanhã na escola e eu estou com medo de ir para a escola. Ok. Então, o que eu faço? Percebi qual é o risco. Depois que eu percebo qual é o risco, eu ajudo a criança a... Como é que você pode se proteger em relação a esse risco? Se for algo do concreto, da realidade, você pode trazer elementos, né? Como é que a gente pode, você vai bater na criança, vamos conversar com a diretora, ou vamos lá. E a criança precisa perceber também, sentir a tua segurança e sentir que ela está segura também. E aí, se a gente está indo para um campo espiritual, né, com a proteção de Deus. Então, mas é importante ela aprender a lidar e separar o joio do trigo aí, né? O que é da realidade que a criança está vivendo e o que é do mundo espiritual. Então, ela percebe o medo e ela aprende a usar, saber o que fazer com ele. Ela não vai deixar permanecer, porque aí o medo vai paralisar. Isso, exatamente. Então, o medo não tem que paralisar. E o que a criança, o que a gente faz normalmente? Eu tô com medo que tem um bicho no armário. Então, o que a gente normalmente faz? Vamos lá até o armário ver se tem um bicho. Aí a gente abre e mostra, viu? Não tem bicho nenhum. Mascara o medo. Aí a criança volta para a cama, dá 30 segundos a criança fala de novo. Mamãe, continuo com medo. E aí, o que está na cabeça da criança? O bicho é mais perto que a minha mãe, porque agora ela não está mais dentro do armário, está embaixo da cama. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá, eu posso abrir o armário, eu posso orar junto e falar assim, eu estou aqui para te proteger. Né? E aí eu abro, por exemplo, o Salmo, né, e leio, olha, Deus coloca a gente embaixo das asas dele. O que significa? Imagine o tamanho da asa de Deus. Né? Então, a gente começa a entrar na imaginação da criança e para que ela tenha contato com isso e se sinta protegida. Então, mitigar o risco e proteger, que ela se sinta protegida, né, por você como pai e mãe e por Deus. Então, essa é uma chave para o medo. E agora eu vou aproveitar que nós temos aqui outros elementos aqui e eu vou deixar para vocês uma dica de um livro e eu quero deixar essa dica para você no nosso quadro especial Na Estante. Acompanhe. Então esse é o livrinho de hoje, o Divertidamente. Ele fala das emoções do comando. Você vai ler aqui com a criança sobre as emoções. A Luciana vai explicar mais pra gente. Ela trouxe todos os personagens. E o que eu achei muito legal é que aqui no final tem os próprios bonecos das emoções para que a criança aprenda a lidar. E tem também um mapa das emoções. Então dá para assistir o filme, dá para comentar com a criança o filme e dá para ler o livro também para que elas aprendam. É uma ferramenta do reino a gente aprender a lidar com as emoções. Porque elas estão aí, não tem como negar, Sim. certo? Elas estão dentro da cabeça da gente. Estão dentro da gente e elas manifestam, né? Sim. Manifestam para fora. E uma coisa muito legal é que no livro, nos bonequinhos, tem o Big Bong também no filme, né? Eu uso ele como amor, porque é como ela se conecta ali, né? Ele é muito amoroso com ela. Então, porque o amor não aparece, né? E algumas linhas da psicologia falam que o amor é uma emoção autêntica que está nessa mesma área. Bom,
Existe a raiva também, né? Às vezes, como pais, a gente tem dificuldade de ajudar na questão da raiva. A gente quer repreender a raiva. Claro que a gente precisa corrigir. Então, mas não por acaso está escrito na Bíblia que quando sentirem ira, não pequem. Então, a gente vai sentir raiva. O propósito da raiva é identificar, é o sinal sonoro de identificação de que ou eu me senti desrespeitado ou invadiram o meu limite. Ou eu estou vendo uma injustiça. Então, é legítimo que uma criança sinta raiva eventualmente. Não dá para dizer não sinta raiva, você não pode sentir raiva. Exato. Ou às vezes ela se sente injustiçada dentro de casa, ela recebeu uma consequência, um castigo, e ela sente que não foi justo, tá? Então ela pode sentir raiva. O que ela não pode é agredir você, agredir o outro, estragar as coisas, né? Então eu posso contar isso pro meu filho, né? De dizer, olha, o que você está sentindo? Primeiro eu vou dar nome, né? Você está com raiva? Eu estou com raiva do meu amigo que fez tal coisa. Ok, é ok você sentir raiva. Não é ok você agredi-lo, não é ok você nem agredi-lo verbalmente, nem bater. O que você pode fazer? Você pode dar limite. Então eu ensinei para minha filha, por exemplo, tinha uma pessoa que estava falando uma palavra que fazia ela se sentir muito mal. Então eu ensinei para ela assim, olha, o que você pode fazer? Que tal amanhã você contar para essa pessoa que você não gosta, que você chame desse nome? Então ela chegou e falou assim, olha, eu não gosto que você me chame disso. Então isso é dar limite para o outro. Né? Quer dizer que o outro vai parar? Não necessariamente, mas você está empoderando a criança a dar limite para o outro. E eventualmente tem que chamar uma autoridade, eventualmente algo se escala aqui dentro da raiva. Mas a raiva ela é muito potente, ela é uma energia muito forte, então é uma emoção muito forte. Então ela pode mobilizar para fazer algo produtivo também. Então sentiu, aprendeu o que fazer com isso. Né? Não deixar a raiva dominar, porque se a raiva domina, é o que a gente vê na sociedade aí. Né? A criança começa violenta e vai seguir. Isso. Não aprendeu a dominar algo que se manifesta mesmo. Então você pode fazer perguntas, né? O que aconteceu? Você está sentindo raiva? Estou com raiva, ok. Você se sentiu desrespeitado pelo seu colega? Né? Você vai conversando com a criança para entender o que aconteceu. Ou você sentiu que era uma injustiça, né, a situação. Então você vai tentando entender qual foi o ponto. O outro invadiu o teu limite, ou ele, né? O que aconteceu? Aí você trabalha a partir disso usando a emoção dele, não fazendo a criança engolir a raiva. Sim. Então vamos do medo para a raiva e aí? Para a tristeza. Olha a carinha da tristeza. Então, a gente vive uma cultura que é uma cultura de engole a tristeza também, muitas vezes, né? Não pode ser triste. Não pode ser triste. Então, na verdade, no filme, brilhantemente, eles retratam como a tristeza está conectada com a alegria. A tristeza ela existe porque ela é um sinal sonoro de que nós perdemos algo. Então, é legítimo eu sentir tristeza quando eu perdi um colega que se mudou de escola. Né? O teu filho está se sentindo triste, ou ele está se sentindo triste porque ele, né, o amigo falou algo que fez com que ele, né, ficasse de alguma forma triste por aquilo que o amigo disse, então perdeu de certa forma uma confiança naquele amigo, né? Porque o amigo agrediu. Só é importante discernir assim, às vezes a criança diz que está triste, na verdade ela está com raiva. O amigo falou alguma coisa que deixou ela ofendida, daí ao invés de ser tristeza, é raiva. Né? Então, olha, se o amigo disse uma coisa que você se ofendeu, você pode ir lá e dizer para ele que você não gostou. Você dá limite. Mas às vezes a criança perde a confiança. Como é que ele disse isso para mim? Era meu melhor amigo, né? Então é ok ele sentir triste. Ele perdeu o avô, perdeu, né, alguém, tá vendo alguma situação difícil. Permitir que sinta, processe. É ok sentir triste. O que a gente faz quando a gente está triste? A gente quer afago. Não é? Levanta daí, né? Então é acolher, né? Cuidar, fazer uma coisinha que gosta, faz uma comidinha especial e dá esse afago. Claro que, assim como o medo, a gente não tem que se paralisar na tristeza. E nem alimentar e ficar alimentando, porque não faz parte da nossa cultura. Nossa cultura é alegria, né? Exato. Nós somos alegres, a nossa identidade, quando nós temos Cristo, é de alegria. Então não pode parar ali, né? Senão entra para o quadro depressivo. Exato, porque daí tudo aqui pode ter um transtorno patológico, certo, né? Que pode estar associado quando é mal utilizado. Então, mas a tristeza ela tem esse propósito. Se eu perdi algo, então você pode perguntar para a criança, né? Você sente que você perdeu algo? Né? O que você acha que você perdeu nessa situação? E ok, como é que você pode lidar com isso daqui para frente, se isso acontecer de novo? Né? O que você gostaria de fazer agora para você se sentir melhor? E você vai trabalhando com aquilo, não precisa engolir. Muito bom, muito bom. A gente
pensa que a alegria é algo que, não, mas a alegria, como você falou, a alegria faz parte do reino, ela é sempre bem-vinda. Mas às vezes, na casa da gente, ela é mais ou menos bem-vinda. Por quê? Quando que a gente demonstra, a gente diz uma coisa e faz outra? Quando a criança não pode fazer barulho. Quando a criança chega brincando, fazendo barulho, fazendo aquilo, e a gente, né, quer abafar aquela alegria, porque a alegria é barulhenta, é ruidosa, né? Então, é aprender a lidar com a alegria. Claro que vai ter momentos onde a gente vai precisar dos limites, saudáveis. Dos limites, né? Mas é poder saber assim, faz parte da criança ela fazer barulho, ela, né, celebrar, ela dar risada, fazer uma brincadeira. Então, entrar dar essa permissão para a alegria dentro de casa. Parece que é uma coisa óbvia, mas muitas vezes a gente não dá esse espaço para a alegria aparecer. E uma outra forma da alegria aparecer, ela tem, qual é o propósito da alegria? Ela mostrar que a gente pode comemorar, celebrar as coisas. Então, a alegria deve ser trazida né, quando acontece algo muito positivo. Então, a criança tirou 10 na escola. Às vezes a gente acha, né, tirou 10 numa matéria. Ótimo, mas faz parte do teu papel. Não, vamos celebrar. Uau! Vamos celebrar que alcançou essa nota e que, né, ou alcançou um determinado resultado. Então, precisa ter esse espaço também para ela. A gente pode aprender a alimentar a alegria, certo? As ferramentas práticas aí para alimentar a alegria. Muito bom e prático e visual. Sim. É visual para as crianças aprenderem. E ter assistido o filme foi chave com as crianças, porque fica muito mais fácil, em vez de eu ficar fazendo toda uma explicação, a gente assistiu o filme, aí a gente falou, né, eu contei para que cada emoção serve, e quando acontece uma situação, eu pergunto para eles, qual emoção está no comando? Para que essa emoção serve? Essa emoção serve por causa, né, porque eu perdi alguma coisa, ou porque o outro me desrespeitou. Ok, então como é que você vai lidar com isso? Muito legal. E essa é uma chave que a gente tem aprendido e tem desenvolvido na nossa educação com o Espírito Santo, é assistir filmes perguntando para o Espírito Santo o que é bom, o que eu devo reter, o que não é bom, né? Então a gente não ensina que eles não podem assistir nada, claro, tem coisas para as idades, mas nós assistimos juntos e veja, esse filme traz algo muito rico, que é aprender a entender as emoções, que elas existem, como lidar com elas, né? Então é algo muito potente que você como pai e mãe pode usar. Tem livro, tem filme, dá para assistir e deixar aí o Espírito Santo dar mais ideias e ferramentas para vocês. E agora a gente quer que vocês assistam a reportagem também seguindo a nossa família real desta semana, da família da Tati Ellen e do Luiz, sobre uma ferramenta anti-bullying que o Espírito Santo deu para a mãe que aplicou com o filho, e isso ajudou em saídas, em resoluções na própria casa. Veja que legal. Bom, uma ferramenta anti-bullying que a gente usou lá em casa também, já faz um tempo, foi uma das minhas primeiras experiências assim, com o Espírito Santo nessa ajuda com a educação dos filhos. O Luigi tem um quadro, desses quadros de bebê, que tem uma borda bem grande, branca, e já estava lá aquela foto de bebê dele, fazia muito tempo, ele já não era mais bebê, e eu resolvi usar aquele quadro para colocar a identidade dele ali, porque afinal de contas era a foto dele que estava ali. E aí nós fizemos uma atividade dele perguntar como Jesus ouvia, e toda noite ele falava alguma coisa e eu escrevia ele na borda. No primeiro dia, ele falou que Jesus disse que ele era legal, e nós escrevemos lá legal. No dia seguinte, então foi a primeira vez, a gente escreveu, no dia seguinte nós fomos para um aniversário de criança e ele estava brincando lá na cama elástica e uma amiguinha falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes e chegou uma hora que ele ficou muito chateado e ele veio me contar. Ele falou, mãe, a fulaninha lá falou que eu sou chato. E aí na hora eu não me liguei muito na conexão com o que ele tinha recebido de Jesus na noite anterior. Aí eu baixei até o nível dele e falei, mas você é chato? Aí ele falou, não. Eu falei, então, você não precisa ligar pra isso, porque você não é chato. E ele, então tá bom. E saiu e continuou brincando. E o aniversário foi ótimo e acabou, ele não se ofendeu. E quando eu cheguei em casa, que eu olhei o quadro, eu falei, meu Deus, ele recebeu a identidade de legal ontem. E hoje ele já foi afrontado na identidade, que alguém chamando ele de chato. E então, intuitivamente eu lembrei
de quem ele era, ele lembrou de que não era aquilo que ele tinha recebido como identidade e foi rápido e prático. Então, eles saberem quem eles são, eles receberem do pai essa identidade é muito poderoso. É muito melhor do que a gente ficar repetindo, você é um cara legal, você é um cara legal, você é um cara legal. Ele ouvir de quem criou ele, que ele é legal, é muito diferente do que a gente ficar repetindo coisas. E é isso que a gente quer incentivar você, a incentivar o seu próprio filho, sua filha, a perguntar para Deus a própria identidade. E aí pode vir o bullying que vier e não vai virar aquela bagunça na cabeça da criança. Ela vai ouvir a outra informação e vai lembrar da primeira fonte. E isso é maravilhoso, porque se a gente dá a voz aí ao que a gente ouve por aí, o bullying ele está em todos os lugares, né? As pessoas falam e liberam palavras. E isso ajuda a ter uma inteligência também, porque você tem uma fonte, certo? Isso é importante para a criança, né, Luciana? Sim, eu acho que ela toca num ponto ali que é fundamental, que é a identidade fortalecida. Então, só que quando que a gente vai plantando identidade? Em tempos de paz. Porque quando a gente tenta plantar a identidade no momento que a criança é agredida, por exemplo, parece que não entra. Então, em tempos de paz, quando está tudo bem, né, quando você vê né, algo de valor que a criança está fazendo, você também pode ir reforçando através das suas palavras, né? Olha como você é gentil, e essas palavras do incondicional são muito importantes. Então a gente tem uma tendência na nossa sociedade a falar de acordo condicionado ao que a criança fez. Então, quando você entrega a nota 10, eu fico muito feliz. Ou quando você faz isso ou aquilo. É fundamental para a identidade eu falar daquilo que é incondicional. Daquilo que eu vejo no meu filho de ouro, que não depende do que ele está fazendo. Uau. Porque ele precisa se sentir forte. Qual que é a chave aí? Ele precisa se sentir amado, independente do que ele faça. Muito legal. Então, quando ele se sente amado na sua identidade, sabe quem ele é, e se sente amado na sua identidade, é fácil como o exemplo que ela trouxe, assim, mas você né? A gente brinca lá em casa, a gente usa bom humor, assim. Mas se falarem que você é um milho verde, você é um milho verde? Não? Eu falei, então. Né? Então, a gente vai brincando assim, mas claro que eu preciso... Tem situações, quando não é uma coisa pontual, quando se estende na escola, que às vezes precisa trabalhar com outras ferramentas, né? E isso é muito interessante, o que a Luciana falou, na questão de nós como filhos, nós somos filhos de Deus, independente do que fizemos, do que vamos fazer, do que deixamos de fazer. Isso é uma realidade, é assim, nós fomos adotados, né? O sangue de Jesus sobre nós somos filhos e filhas. E o Pai nos dá essa identidade, independente do que a gente está fazendo. Então, incentivar, sempre perguntar, Espírito Santo, como é meu filho? Como você vê meu filho? Filho, pergunta para o Espírito Santo como é você. Você veja que o Espírito Santo sabia tanto que ele ia passar, que falou antes dele sofrer a palavra chato, já veio a palavra legal. Ele já sabia quem ele era, a hora que veio o negativo, não pegou. Foi rápido, o que a mãe ali ia ficar repetindo, ia deixar virar um festival em casa, e a criança triste, por que que tá assim? De repente, uau, com a ajuda do Espírito Santo, resolveu antes de acontecer, é assim que Deus faz, né? Às vezes resolve antes de vir o problema, muito legal. E agora a gente vai para mais um exemplo deles, que era uma dificuldade na escola. Veja que a criança teve uma dificuldade na escola, e isso foi detectado, e olha que legal a fórmula que o Espírito Santo deu para resolver. Não é uma forma muito convencional, não. A mãe teve que acreditar que era Deus falando e ela arriscou. E olha o fruto desse risco, que se chama fé. O Luigi estava com um pouco de dificuldade de aprender a ler e escrever. Ele pulou uma etapa e ficou com um déficit, vamos dizer assim, né? Ficou com um espaço ali na aprendizagem. Então ele começou a fazer algumas aulas separadas com a Miriam, que é a professora... Tipo agora. Agora você vai fazer uma também, né? É a professora de artes dele, alfabetizadora, e que ele gosta muito, tem uma conexão muito grande com ela. E ele começou a fazer aula com ela, estava indo super bem, e um dia ele falou durante a aula, eu não quero aprender a escrever. E ela falou, mas não tem como, é impossível, você já aprendeu, né? E ele falou, não, mas eu não quero. E ela comentou comigo, aí eu cheguei em casa e fui falar com ele. Falei, como assim você não quer? Não tem como, né? Faz parte da vida, todas as pessoas do mundo vão aprender a ler e escrever. E ele dizendo que não queria, eu falei, olha, eu acho que tem alguma mentira aí, vamos perguntar para Jesus. E Jesus não dizia nenhuma mentira para ele. Falei, então tá bom. Então, foi alguém que te falou isso? Não, também não foi.
E eu fiquei ali naquele impasse, e daí, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso resolver isso. Ele não pode acreditar nisso, isso é uma mentira. Perguntamos de novo se havia uma mentira. Não, não tem mentira. Falei, Deus, me ajuda, o que eu vou fazer agora? Aí respirei e ouvi, faça um ato profético. Porque eu já tinha explicado para ele que não tinha como ele não aprender. Que ele ia aprender, aliás, já tinha aprendido. Então eu falei, ok, nós estávamos na cozinha. Eu falei, então você vai correr até a sala, vai sair pela porta da sala, entrar pela lavanderia de novo, chegar aqui na cozinha. E nesse espaço de tempo, Jesus vai falar alguma coisa sobre isso, sobre esse assunto com você. E aí ele foi correndo. Aí ele deu uma volta e quando ele chegou, ele tinha a resposta. Ele falou, mãe, Jesus me falou que eu vou aprender. Falei, uau, que legal! E aí, o que ele queria? Eu fiz isso umas 1000 vezes. Exatamente. Dá mais volta. Porque daí, ele falou que ele queria ouvir de novo. E ele correu de novo. E aí, Jesus falava outra coisa pra ele. Precisava de um pouquinho de velocidade para que... E aí, chegava ali e ele falava que tinha ouvido. E eu, uau, uhul, Jesus é muito legal. Você quer mais? Ele, eu quero mais. Falei, então vai de novo, que Jesus tem mais. E correu de novo. E ele veio com muitas verdades. Algumas relativas ao aprendizado, outras relativas à vida dele. Mas nós começamos a listar, porque ele fez umas 50 voltas, né, Luigi? Eu já estava cansada de ver ele correr. E nós listamos todas as verdades que Jesus deu para ele. E ele sempre, não, Jesus tem mais, eu quero mais, vamos lá. Jesus é fonte inesgotável, ele tem mais, e vamos lá. Então também foi transformado em um ato divertido, porque Jesus é divertido, né? E isso é reino. Então essas saídas são sempre divertidas e sempre funcionam. E ele nunca mais falou que não tem como aprender o que não queria aprender. Olha aí, um problema de aprendizado, um problema na escola que podia virar um drama, acabou em alegria. É só o Espírito Santo mesmo para fazer, né? O que você percebeu aí quando ele disse eu não consigo aprender, eu não vou conseguir aprender? Qual que é a chave que liga aí? O que eu escutei que ele teve, num primeiro momento, uma raiva, né? Parecia raiva, né? Eu não quero aprender, foi pelo que eu lembro que ela falou dele. Então, eu não quero aprender. Então, isso que a gente precisa aprender a discernir. Às vezes, vem de uma forma... Mas, na verdade, o que estava por trás provavelmente era medo. Será que eu sou capaz de aprender? Será que eu vou conseguir aprender? Né? Porque a primeira verdade que veio para ele foi, você vai conseguir. Então, quando eu entendo assim, ele ficou com medo de não conseguir. Né? Porque se eu pergunto assim, alguém falou alguma coisa para você? Não. Você se sentiu desrespeitado? Não. Então, não é raiva. Então, aquele comportamento está aparecendo como raiva, mas não é raiva. Então, você sente que você perdeu alguma coisa? Não, você não perdeu nada, né? Então, você sente que tem um risco? Tem um risco de eu não aprender. Ok, será? Será que isso é verdade? Olha. Então, e aí você vai conversando e ajudando a criança a elaborar. Por isso que é legal fazer a conexão com as emoções, né? E claro que não foi necessário isso para o Espírito Santo falar com essa família, né? Mas isso ajuda, às vezes, a dividir um problemão em algo menor para tentar entender o que está acontecendo na cabeça, né? Então, a primeira palavra de encorajamento que recebeu foi de você é capaz, você pode. Que tem a ver, que é o cuidado adequado para o medo, olha só que brilhante, né? Que é exatamente o que precisa ser ouvido quando eu estou sentindo medo, eu quero ser cuidado, eu quero saber que tem alguém cuidando de mim que me ouviu, que acolheu e que me protege nessa situação. Então, eu vou ser capaz. E está dizendo vai. Né? E o ato que ela vai, meu filho é para ele correr. Ela ouviu isso, o Espírito Santo faz ele correr. Você podia pensar, mas como assim? Que saída estranha. Ela confiou, ela teve fé que era Deus falando com ela e o filho podia ter parado ali e não ter ouvido nada. E ter um outro problema surgido, não ouço o Espírito Santo. Não ouço a Deus no momento que eu preciso e isso é uma mentira. Porque Ele fala com a gente e Ele fala quando a gente precisa também. E aí ela disse, vai, dá a volta. E a criança foi e deu a volta e no movimento, na alegria, trouxe alegria de novo, né? A tristeza acho que tentou bater na porta também, né? Ali, porque ele não estava aprendendo, não estava acompanhando, estava tendo que ter reforço, né? E aí já deram um chutinho ali na tristeza também e eu vi bem alegria no final, né? Sim, exatamente. Todo mundo muito alegre, rindo, muito legal. E ela trouxe uma chave que eu acho que é bem importante como pais, a gente registrar essas verdades que vêm.
porque às vezes lá na frente isso pode ser usado de novo. Então acho que esse tem uma chave importante também. De registrar, colocar, escrever, deixar à vista para as crianças. Eu tenho um caderno, que é o caderno de cada um dos meus filhos. E toda palavra que eles recebem eu escrevo lá, porque eu entendo que, eu converso com eles, que são peças de um quebra-cabeça. Olha, que legal, muito bom. E agora eu vou chamar um quadro que é um quadro que eu amo, que tem me ajudado muito, que é ligar o modo de mãe empoderar. Liga o meu modo empoderar. E é esse quadro que eu quero trazer para vocês com a família real dessa semana, Tatiellen e o Luiz. Eles vão contar para vocês o que eles fizeram para empoderar o filho na questão de ganhar ou perder nos jogos. Olha que legal. A gente tem uma dificuldade, né, Luiz? Uma dificuldade muito grande de perder no jogo e ganhar no jogo. E o Espírito Santo começou a ministrar muito na minha vida com relação a como eu poderia ensinar isso ao meu filho. E eu fui ministrado por ele a respeito do sermão da montanha, né, de que a mão direita não precisa saber do que a mão esquerda faz. E Deus falou comigo que ele fazia as contas de quando eu ganhava e quando eu perdia. E isso foi um clique para mim. O Espírito Santo falou assim: é assim que você precisa ensinar o teu filho, né? Quando ele joga um jogo, os pontos do jogo não definem se ele realmente marcou pontos ou não, né? E eu fui num jogo de futebol com o Luigi na pracinha perto de casa. E eu esperando que, né, talvez o Luigi não fosse marcar nenhum gol e ficasse triste, que a gente perdesse. No final das contas, ele até fez um gol. Um só. Né? Um só, mas o nosso time empatou. Golaço, né? Nos acréscimos. Final do jogo. Mas o que aconteceu que foi realmente legal é que ao final eu não perdi a oportunidade, né, de poder compartilhar com ele de que assim como Deus marca os nossos pontos, quando a gente ganha ou quando a gente perde no jogo, quem marca realmente se a gente foi vitorioso ou não é Jesus, né? E que eu iria falar para ele sempre quando ele tivesse marcado ponto ou não, se ele tivesse ganho ou não aquele jogo. E as minhas contas iam ser muito parecidas com as contas de Jesus, porque ele nesse jogo ele foi obediente, ele marcou vários gols nesse jogo, né? É diferente de alguns momentos que ele ficou triste por não estar ganhando, não estar vencendo. E eu creio que o Espírito Santo ele pode agir dessas maneiras em coisas simples. Basta a gente estar sensível à voz dele, e acho que ele tem a resposta para diversas situações na nossa educação de filhos. Então eu encorajo todos os pais a viverem esse sobrenatural. Tá aí a dica então dessa família real de hoje, para que você ensine o seu filho, empodere seu filho até que quando ele perde alguma coisa, perde um jogo, ele está ganhando coisas. Olha que interessante. E quais as emoções você percebeu aí nessa história, Luciana? Na história, ele trouxe a questão da alegria de imediato, né? Porque o menino trouxe, fez os gols, né? Isso foi celebrado. Então, sem dúvida nenhuma, tem uma permissão para alegria. Mas é muito comum acontecer da criança perder o jogo e se sentir muito frustrada por isso, né? Isso faz parte e a gente precisa ensinar como pais também, né? Então, não é por acaso que na Bíblia fala a tristeza que produz frutos. Então, o que significa isso? É ok o seu filho se sentir triste porque perdeu um jogo. Não tem problema. Mas ajudá-lo a pensar o que ele ganha com isso, né? O que ele aprendeu com esse jogo. Como é que ele poderia fazer diferente numa próxima vez? Então, aí eu conecto a tristeza com a alegria, como no filme, né? Que as coisas estão uma abre espaço para outra operar, né? Sim. Então, é ok eu deixar esse tempo para a criança processar a tristeza desde que ela faça contato com o que ela aprende com aquilo. Muito bom, muito bom. E agora nós vamos seguir para a nossa última matéria para a gente encerrar o nosso programa. Veja só. Nós fomos viajar para a Indonésia e lá fomos um dia em um restaurante e eles, quando você fazia o pedido, eles colocavam um totem de madeira com o número do seu pedido, te entregavam aquele número e você levava para a mesa. E através daquele número eles te entregavam o seu pedido lá na sua mesa.
E aí o Luigi viu, tinham vários, e aí o Luigi viu e falou, mãe, eu quero um desse. Eu falei, a gente já vai pegar, nós vamos lá fazer o nosso pedido. Ele falou, não, mas eu quero com o número 1. Eu falei, olha, Luigi, não sei se vai dar, porque tem muitos números, tinha mais de 100 números e de cores diferentes, então eram vários jogos. Não sei se vai dar, filho, a gente vai pegar o que a moça nos der. E daí? E daí? Daí eu orei, minha mãe não sabia, eu orei, pedi pra Jesus que eu queria ganhar, que é o número 1, e E aí eu fui fazer o pedido, fiz o pedido, paguei e a moça me deu o número 1. Quando eu vi ela pegando aquele totem de madeira com o número 1 e vindo me trazer, eu fiz assim, uau, eu falei, Luigi, olha só, qual que a gente ganhou? O número 1. E aí ele deu risada e falou, eu orei, sabe por que a gente ganhou, mãe? porque eu orei pra Jesus. Que você queria aquele, né? E foi engraçado, porque sempre que ele me pedia algumas coisas assim, que a gente não tinha o controle, ele falava, olha, eu não consigo fazer isso, peça pra Jesus. Isso não está sob o meu controle, peça pra Jesus. E dessa vez eu não falei, mas ele internalizou que quando as coisas não estão sob o meu controle, ele pode pedir. E ele pediu, e aí quando ele me contou que ele tinha pedido pra Jesus, eu falei, uau, que legal, porque tinham muitos números, muitos, era quase impossível pegar o número 1. Essa você nunca vai esquecer, né, Luigi? Muito bom, são experiências que as crianças não esquecem nunca mais. E olha só, a gente ensina as crianças que é para perguntar para o Espírito Santo que ele vai falar, e elas acreditam e perguntam, e até quando a gente duvida e não está acreditando, eles perguntam e ouvem. Olha que legal, isso também é empoderar o seu filho, é trazer essa realidade do reino para dentro da sua casa, no dia a dia, perguntar e ouvir. E ali foi uma questão muito legal, porque foi algo que ele queria, simplesmente. Às vezes é para resolver alguma situação das emoções, às vezes é alguma coisa real, mas nem sempre, às vezes só ele queria aquilo. E o pai, ele tem prazer de também satisfazer, né, as nossas vontades e o que a gente quer. Para a gente encerrar esse programa, dentro disso, né, de perguntar para o Espírito Santo, às vezes as famílias não vão saber o que fazer. Eu não sei o que meu filho está sentindo, eu não sei. E como a mãe falou ali, né, a Tatiane falou, a mamãe nem sempre vai saber das coisas, pergunte para Jesus. Então as crianças podem perguntar para o Espírito Santo mesmo, como eu estou me sentindo, por que eu estou me sentindo. Isso é usar também a psicologia e também a parte espiritual, dá para unir as duas coisas, não é? Claro, claro que sim. Quando a gente às vezes acha que assim, pode ser difícil explicar para as crianças, mas a gente também empodera as crianças quando elas sabem para que elas sentem aquilo que elas sentem, que elas não estão erradas de sentir, elas não precisam sentir culpa. Então, só o fato de não sentir culpa por estar sentindo qualquer uma dessas emoções já abre um canal para eu poder fazer pergunta. Porque se eu me sinto culpado de estar sentindo raiva, como é que eu vou perguntar para o meu pai uma solução para aquilo? Eu quero tentar, a criança também tenta reprimir aquilo, né? Tenta disfarçar aquilo que está sentindo. Então, sem dúvida, e o primeiro ponto é abrir espaço para poder falar sobre essas emoções, abrir espaço para as crianças e os pais entenderem o que eles estão sentindo e por que aquilo está vindo, por que aquela emoção, o sinal sonoro está tocando por quê, né? E a partir disso, usar das ferramentas que a gente tem também de conexão com o espiritual. Porque afinal as emoções são feitas para serem sentidas, Sim. Não abafadas, anuladas. E quantos de nós fomos abafados e anulados, né? Sim. E aí não aprende nem a lidar com elas, mas uma hora, uma outra, vai vir, você vai sentir. Então, muito legal isso, dá para ensinar com as crianças, dá para a gente aplicar isso em casa. Luciana, para você fechar, o que você trouxe para a gente fechar esse assunto? Tem um livro que eu gostei muito de ler, que é a Inteligência Emocional, a Arte de Educar Nossos Filhos. Esse é um livro da coleção dos livros que foram lançados na década de 90 sobre inteligência emocional, e de repente alguém pode estar pensando assim, né, mas, poxa, na década de 90, mas ele é super atual, porque ele fala de uma forma muito concreta como você se tornar um pai preparador emocional.
Então, ele não fica só trazendo teorias, ele traz de uma forma muito objetiva. Como você mapeia as emoções do seu filho, como você pode ajudá-lo a processar aquela emoção e ter o estímulo, digamos assim, devolver para o meio de uma forma adequada. Claro que ao ler esse livro, você também vai se desenvolver, né? Porque a gente aprende sobre as nossas próprias emoções quando a gente está lendo. Para a gente ser um pai preparador emocional, a gente precisa tratar e lidar, aprender a reconhecer e lidar com as nossas próprias emoções. Então esse é um livro que eu recomendo porque ele é fácil de ler, ele tem uma série de testes, de ferramentas práticas que ajudam a gente nessa missão, né? E quando a gente pensa em futuro, o futuro dos profissionais do mercado de trabalho, porque é essa área que eu trabalho, né? Essa geração precisa ser trabalhada para fazer aquilo que só o humano faz, que as máquinas não fazem. E uma das coisas que porque a gente fala muito de inteligência artificial nas novas gerações, e lidar com as emoções, essa conexão empática é algo que é exclusivo nosso. Então, se você quer preparar o teu filho para o futuro também, a gente está aprender a lidar com as emoções, aprender a usar todas essas ferramentas em prol do seu desenvolvimento, faz parte da preparação para o futuro dele. Uau, muito bom. E nós estamos formando um exército dentro da nossa casa, e isso não é pesado, não é ruim, é um privilégio. Esperamos que a gente tenha ajudado você aí em casa a crescer na educação dos seus filhos no dia a dia, a encarar os desafios do dia a dia de uma forma real, com as ferramentas da realeza, que você tem acesso direto do trono do teu pai. Fique conosco, nós vamos continuar toda semana trazendo mais coisas para vocês. Escreva nas nossas redes sociais qual é a sua dúvida, o que você já testou de ferramentas. Tem uma ferramenta nova que o Espírito Santo te deu, nós queremos mostrar aqui. Manda pra gente, procure o Educação Real no Instagram, no Facebook, também no YouTube. Se você perdeu algum episódio, vai lá, assiste de novo, ficou em dúvida no que a Luciana compartilhou aqui, vai, assiste de novo, e a gente vai estar repetindo vários temas aqui, aprofundando, porque a nossa intenção é que isso vire cultura na sua casa. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui, continue conectado e vamos avançando juntos, porque o reino de Deus avança e nós avançamos também. Muito obrigada!